E na prática, tá? ah, o regime que cai ali, ele dá abertura para várias coisas, inclusive coisas muito ruins. Os Estados Unidos não têm exatamente uma tradição de fazer grandes transições, tá? Especialmente nos tempos recentes. Basta ver dois casos óbvios, o caso do Afeganistão e o caso do Iraque. O caso do Iraque terminou ali com ISIS. O Iraque até hoje é um problema não resolvido. Afeganistão, pois bem, os talibãs retornaram, inclusive com equipamento americano. E a Venezuela, como fica? Primeiro se falou-se no interventor americano, depois falou-se, o vice assume, mas o vice vai trabalhar com os Estados Unidos, vão pagar os Estados Unidos em petróleo, os Estados Unidos vai fazer investimentos lá. Ainda não foi definido pelo Trump o que será feito. O fato é o seguinte, com um custo muito baixo o regime foi derrubado. Isso já é meritório. Eu acho que esse é um ponto. Cai por terra, né, todas as teorias. Não, porque o sul global, a Venezuela tem um terreno assim assado, vai ser muito difícil porque a população tá na rua comemorando. Tanto que a gente vê manifestações a favor do regime aqui em São Paulo, vi em Buenos Aires, vi manifestação nos Estados Unidos. Inclusive tem um vídeo horroroso de um cara que é um transativista de esquerda, pró-Venezuela, negócio constrangedor, sujeito, sabe? Até porque o regime do Maduro não era exatamente um regime muito progressista nessa área. Era um regime mais conservador, tá? Ele só era um regime corrupto oligárquico. Era um regime corrupto oligárquico à esquerda que havia ali na Venezuela. É bom que foi derrubado, é bom que haja uma libertação. E ali eu gravei alguns vídeos tratando desse tema, e eu acho que é importante a gente endereçar esses vídeos. Alguns vídeos eu falei, é necessário a gente começar a remigrar uma parte importante desses caras. Tem cidades inteiras na região sul do Brasil que, cara, foram tomadas de imigrantes venezuelanos. Nós temos os nossos próprios... Nós não somos uma nação rica. Nós somos uma nação muito pobre, com graves problemas sociais. Nós não somos um porto seguro de refugiados, nem temos que ser. Eles tiveram agora um período aqui no Brasil, legal. Agora é hora de retornar para casa. Alguns podem ter sido legalizados, beleza, ok. Agora, é o momento de voltar para casa, porque eles têm um país para reconstruir. Nós temos o nosso também para reconstruir. Nosso país tá uma merda. Coisa número 2 que eu falei, tem que fechar a fronteira, porque não se sabe qual será a gestão americana ali. Como eu já falei pra vocês, boa parte da crise que houve no Oriente Médio redundou também em imigração pra Europa. Crises humanitárias de toda sorte. Nós temos que reforçar a fronteira. E o cartel, a primeira coisa que um cartel como o Cartel de Los Soles vai fazer é que, diante de uma impossibilidade de exportação dos seus produtos via Venezuela, eles vão procurar caminhos alternativos. E qual é o maior caminho alternativo agora aqui? É o caminho brasileiro. O caminho brasileiro via PCC. E todo mundo sabe que esse caminho acontece no Porto de Santos. Tá? Que tá com esse cabo aqui. Esse cabo tá derrubando. Tá. Esse caminho acontece via Porto de Santos. E aí eu até me pergunto, tá? Pro nosso governador de São Paulo, Tarcísio, que é queridinho de muita gente, Tarcísio, mete a boca no trombone. Eu sei que o Porto de Santos é federalizado, mas eu sei também que as favelas que ficam na Baixada Santista são utilizadas como hub, como entreposto logístico, para que essa droga seja depois exportada para a Europa no Porto de Santos. O governo do estado de São Paulo pode fazer mais. Denuncia a incapacidade e a inação do governo federal no Porto de Santos. Fazer aqueles vídeos eleitoreiros com uma equação que termina, sei lá, fora PT. Ai, tá bom, cara, nossa, você odeia muito o PT. Você trabalhou pro PT, Tarcísio. Para com essa fingição, brother. Vamos parar. Você trabalhou com o PT. Quando você tá com o Lula, você tá todo cheio de risadinha com ele. Tá? O Robson Oliveira falou, Renan, mora em Roraima. O que a imigração piorou nossa vida aqui não é brincadeira. É exatamente isso. Galera que tá lá morando em Roraima, vai voltar pra Venezuela. A gente tem que remigrar esses caras. Entendeu? E, em última instância, é uma discussão maior, a discussão sobre bomba atômica, sobre armas nucleares. Sobre o Brasil desenvolver um aparato interno de defesa condizente com sua posição no mundo. O Brasil é uma das poucas nações que tem mais de 120 milhões de habitantes, que tem mais de 2 milhões e meio de quilômetros quadrados de território, e mais de, 2 trilhões de PIB? Cheque ali, Riso, é mais ou menos isso. 2 trilhões de dólares de PIB. O Brasil é uma das poucas nações que tem esses três elementos que lhe configuram. E dentre essas nações, ele é o único que não tem armas nucleares. Em último grau, tá?
você ter você ter forças armadas capazes tem um efeito de dissuasão. Nós temos que ter um efeito de dissuasão. Nenhuma potência estrangeira tem que achar que é fácil dominar o Brasil, é fácil fazer uma operação no Brasil. O que a queda do Maduro demonstrou é que sim, os Estados Unidos, se quiser, em um dia, ele divide o Brasil em 10. Repito, os Estados Unidos, se quiser, em um dia, divide o Brasil em 10. Em pouco tempo. Então a nossa situação é uma situação de precariedade, uma situação de fragilidade. E aí o que você tem? É igual a regra que existe para ladrão, para bandido, para assaltante. O assaltante faz um cálculo sobre recompensa, do tipo, se eu assaltar alguém, quanto eu ganho? Se eu roubar uma moto, às vezes eu levei 10 pau, 7 pau, 15 pau, vou fazer uma grana com isso. Se eu roubei um celular, eu levei 1 pau, 2 mil reais, 3 mil reais, 500 reais, 700, depende do aparelho do celular da pessoa, depende do valor de revenda que esse cara vai ter. Se eu roubei um carro, eu levei mais ainda, levei para um desmanche, certo? Então o cara faz esse cálculo. Então é o cálculo do ganho de um lado e do outro é o cálculo do risco de ser pego, se ser pego, ser preso por muito tempo ou tomar um tiro de um policial. Então ele vai fazer esse cálculo e aí ele toma a decisão econômica dele. É isso que um bandido faz, tá? No Brasil, do ponto de vista das nações, como são relações de força, por trás dessa aura de normalidade do direito internacional, o que nós temos é as nações precisam necessariamente se defender. E elas têm que ter um efeito de, ao mesmo tempo, elas precisam diminuir as recompensas e, do outro lado, aumentar os riscos. Pois bem, o Brasil é um país que está numa situação incrível, em que tomar de assalto o Brasil, em que dividir o Brasil, organizar uma guerra civil no Brasil, vale a pena porque você tem muitos recursos naturais por aqui, você tem um efeito geopolítico grande, dado que é uma população muito grande. E do outro, o país não tem nenhuma capacidade de autodefesa. Sejamos honestos, o Brasil não tem nenhuma capacidade de autodefesa.